Olá, bom dia. A Polícia Rodoviária Federal realizou no início desse mês mais uma operação de combate a crimes ambientais. Essa já foi a terceira operação desse ano. E o objetivo é principalmente combater esses crimes mais comuns, tipo extração ilegal de madeira, apreensão de animais silvestres. Mas é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai dar todos esses detalhes para a gente é o superintendente substituto e chefe dessa operacional da Polícia Rodoviária Federal, Américo Giovino. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa já é a terceira operação que você está me dizendo que foi realizada esse ano. Sim. Que resultados vocês conseguem nessas operações? Nessas operações, o que a gente chama de operações temáticas, são operações voltadas para determinados tipos de crime. E o crime ambiental é um crime recorrente e muito frequente no nosso estado. Então a gente busca sempre o transporte ilegal de madeira, o crime contra aves, animais silvestres, a caça predatória, qualquer tipo de ilícito voltado contra o meio ambiente, nós combatemos. Sempre nessas operações, o resultado, tem muita apreensão de animais, vocês conseguem flagrar pessoas fazendo extração legal de madeira. No decorrer da operação, como é que as coisas acontecem? Olha, é interessante, eu diria que é sazonal, porque tem um período no caso do crime contra animais silvestres, tem um período de reprodução. A gente sabe mais ou menos qual é o período para cada tipo de animal. Por exemplo, o papagaio tem um determinado tipo e é um animal muito cobiçado. O papagaio, a arara, que são animais que servem ali de enfeite, de souvenir para determinadas pessoas inescrupulosas. Por exemplo, o papagaio. Mais para o segundo semestre, em algumas reservas ambientais que nós temos dentro do estado. Como no sul do estado, a gente tem catalogado algumas situações desse tipo de transporte, onde a pessoa que tem um conhecimento, ele vai lá no ninho, recolhe. Quando ele tem uma grande quantidade, ele exporta para outros estados, tanto dentro do Nordeste quanto para o sul do país e às vezes até tráfico internacional. Entendi, eles sabem exatamente a época de reprodução, quer dizer, não é um leigo qualquer, não. Eles já têm conhecimento daquela área do trabalho deles, vamos dizer assim, né? Eles sabem quando tem a reprodução, quando podem tirar, onde estão mais ou menos esses ninhos desses animais que eles precisam. Exatamente. Eles já sabem exatamente o que fazer. Eles sabem exatamente. Agora, observa que a mortalidade na hora do tráfico é muito alta. Como o transporte, toda essa cadeia é ilegal, daí crime ambiental, né? Ele tenta transportar de forma que a fiscalização não consiga perceber. Entendi. E daí existe o maltrato, vai colocar os animais dentro de tubos, de caixas, de gaiolas, e acumula muito, termina morrendo. De cada 100 aí, às vezes escapam 10. Meu Deus, é coisa absurda. Mesmo? Então eles já até, vamos dizer assim, eles já até pegam mais contando com essa diminuição ao longo do trajeto, né? Exatamente. Porque se de 100 sobram 10, sobram 20, é muita coisa, muita coisa. Muita e a gente coisa. tem essa quantidade, eu fiquei surpresa agora com esses números. E aqui a gente ainda tem essa quantidade de pássaros, essa quantidade de animais que são retirados ilegalmente? É grande mesmo essa quantidade? É grande, principalmente a de pássaros, é uma quantidade enorme. Nós temos ainda algumas reservas, né? Temos a reserva biológica do Gurupi, aqui na parte mais a oeste do estado, e no sul nós temos uma outra reserva também, de onde são muito retirados, sem falar nas reservas indígenas, né, que sempre esse é um problema que nós vamos falar já. Tem um potencial muito grande, tanto de madeira quanto de pássaros, e as pessoas se infiltram e fazem toda a catalogação, às vezes aliciam o próprio nativo para que o faça e pagam ali de maneira bem pequena, e assim a cadeia é alimentada. Nas reservas indígenas, já que o senhor tocou nesse assunto, a gente tem mais a questão da extração ilegal da madeira, né? É porque é um crime que ele agrega muito. O valor para o infrator, ele investe pouco e tem um retorno enorme. Para você ter uma ideia, o infrator consegue entrar na reserva indígena, quando ele consegue aliciar o nativo, ele paga às vezes R$20 por uma tora de madeira. Quando ele beneficia R$20, aí quando ele beneficia essa madeira e manda para os grandes centros, imagine o lucro, porque ali está tudo de graça para ele, praticamente. Praticamente não, está de graça. Pois né? está de graça, é um furto, né? Madeira, Na verdade é um furto. Na nossa natureza que está aí cada dia
Você tem municípios que fazem parte, teoricamente, ainda da Amazônia Legal, mas que hoje você não tem uma peça de madeira para ser extraída porque foi tudo furtado, tudo depedrado. E eles invadiram as reservas, né? A gente tem operações constantes, tivemos operações aí recentes, já com mandados judiciais, para destruição de serrarias ilegais. A última que nós fizemos foram mais de 30 mandados para destruição mesmo. Destruição, chegar lá, explodir. Tocar fogo se fosse necessário, maquinário, essa coisa toda. Mesmo assim, o crime continua. Pois é, porque para isso que eu ia perguntar. Vocês vão nessa operação, por exemplo, foram na passada, chegaram numa serraria lá, ilegal, clandestina, explodiram tudo, acabaram com tudo. Quando vocês voltam, naquele lugar já pode ter uma construção nova? Ou eles não fazem mais naquele lugar? Olha só, são coisas distintas. A Polícia Rodoviária, no dia a dia, a gente faz combates específicos ao longo das rodovias e em qualquer local. Para adentrar na propriedade, para fazer a destruição, são operações conjuntas com a Polícia Federal, IBAMA e todos os órgãos juntos. Depende de uma ordem judicial, processo tramitado em julgado, essa coisa toda. Mas já tivemos casos sim de irmos lá, todos os órgãos fazer destruição e 1 ou 2 anos depois o infrator ter montado novamente. Às vezes ele só desloca ali. Sai daquele lugarzinho, local, vai um pouco mais para frente, mais para trás. Temos informes até que alguns deles, hoje eles utilizam serrarias móveis. Serrarias móveis seriam ele pegar os equipamentos da serraria, colocar em cima de um caminhão, vai para o meio da mata, lá ele faz a extração da madeira, lá mesmo ele serra no formato e de lá mesmo já sai. São problemas sérios. Quer dizer, eles não precisam mais de uma localização fixa para fazer aquilo, para né? dificultar com a certeza. Fiscalização. Vocês correndo assim atrás deles e eles tentando correr um pouquinho mais na frente, exatamente. né? O crime está sempre à frente, se reinventando, né? Se reinventando, essa é a palavra porque certa. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas, claro. O crime é lucrativo, o custo muito baixo. Madeira, então? E o lucro altíssimo. Então, eles estão sempre se reinventando. E vocês têm que se reinventar para conseguir chegar até eles. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Fica uma briga de gato e rato, né? Aí veja bem que não é só a questão do roubo da madeira. Por trás disso tudo, tem uma quadrilha que é especializada em vários outros crimes. Porque para a madeira transitar, por exemplo, do Maranhão até a Bahia, como exemplo, tem que ter uma logística, ele tem que ter uma documentação por trás que esquente isso e que dê legalidade aparente para que ele transite, digamos aí, por todo o Brasil. Porque ele não pode andar de forma clandestina pelas BRs, pelas MAs, ele não pode fazer isso, né? Então tem que ter essa aparência de legalidade. Ou seja, ele vai falsificar a documentação legal do IBAMA ou das secretarias de meio ambiente, né, que são as guias florestais. Ele vai falsificar, muitas vezes, até a própria nota fiscal. Toda a documentação, aquela parafernália de documentação que é necessário para que ele transite, ele vai dar um jeito de falsificar. Muitas vezes ela vai estar falsificada. A gente tem alguns casos, por exemplo, pega o veículo transitando no Maranhão, a madeira do Maranhão, ele com documentação de algum reflorestamento legal lá do estado do Pará. Certo? Ele sai do Maranhão. Entendi. Nós vamos falar já sobre isso no próximo bloco. Vou fazer só um rápido intervalinho, a gente volta já para continuar esse bate-papo. Só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essa operação de combate a crimes ambientais realizada pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente estava falando já no trânsito dessa madeira. Vamos lá, a gente já tirou lá das reservas, já está na estrada. A partir daí fica mais fácil, vamos dizer, detectar essa carga do que quando ela ainda está lá dentro da floresta? Olha só, não é que seja mais fácil. Como eu falei para você, tem toda uma rede. O cidadão, depois que ele rouba a madeira, serrou, carregou, aí vai a parte, ele já deve estar com os documentos que a gente chama de esquentados para poder transitar. Às vezes, devido à falta de fiscalização, nem sempre tem condição de estar full time ali fiscalizando. Ele consegue
adentrar as vias para fazer na cara dura mesmo. Cara de pau mesmo. Às vezes sem nota, mesmo às vezes sem nota falsa, sem nada, mas ele tenta transitar. Sem falar que ele vai na sorte, tipo na sorte, né? Vamos ver se passa ou não. Não é na sorte, na verdade eles têm toda uma rede de criminalidade onde eles têm olheiros, eles têm informantes, eles têm às vezes motociclistas que vão lá e informam postos de combustível. Então é toda uma rede. Entendi. Eles não andam à toa de jeito nenhum. Eles lançam lá, eles desviam muitas vezes dos postos de fiscalização. Só para exemplificar, às vezes uma madeira que sai ali da região acima de Santa Inês ou de Buriticupu, o normal para ele ir para o Nordeste, ele passaria em frente ao nosso posto. Às vezes hoje tem uma estrada que está recém-inaugurada, ele sai, entra por Pedro do Rosário, sai em Pinheiro, olha a volta que ele dá, vai em Pinheiro, desce por Viana, sai em Vitória do Meari e sai costurando. Ele consegue chegar no Rio Grande do Norte e em vários lugares, no Ceará, sem passar por um posto de fiscalização. Ele vai evitando todo o caminho que leve a um posto de fiscalização. Ele passa em estradas carroçais, tudo para fugir da fiscalização. Então tem toda uma rede criminal por trás disso. O troço é bem mais sério. E nas aldeias, por exemplo, assim, a gente sabe que o maior ponto de retirada das coisas é nas aldeias, e eles têm muita dificuldade com isso. Ano passado eu estive em algumas reservas e a principal queixa deles era exatamente isso, o combate a essa exploração ilegal da madeira. Mas de alguma forma, você está me dizendo que, por exemplo, é possível com R$20 eles fazerem aliciamento de pessoas de dentro da aldeia para dar permissão, vamos dizer assim. Mas hoje, você diria que a gente ainda tem muita madeira para ser extraída dentro dessas aldeias, dentro dessas reservas indígenas? Temos. Toda essa parte aqui mais a oeste, se você verificar ali ao longo da BR-316, que é a que dá acesso no sentido Belém, ao lado esquerdo nós temos muita terra ainda indígena. Algumas reservas, ao Aguajá, temos a reserva do Gurupi. Essa é a mais complicada de chegar, né? Ao Aguajá, que eles são meio reticentes, né? Mas a população indígena é pequena, é uma população nômade que não quer contato com a humanidade. Eu tentei um contato, não deu certo não. Com a invasão dos madeireiros, o que acontece? Alguns deles são até exterminados. Alguns desses indígenas são até exterminados. Então é um problema social sério. Que tenta se contornar. Então, ainda existe bastante. Hoje, algumas reservas, elas criaram grupos indígenas que eles combatem a extração ilegal. É verdade. Certo? Eles montaram grupos específicos que informam a autoridade, eles mesmos vão lá. Os Guajajaras já têm essa mobilização assim de denúncias? Alguns deles, algumas aldeias sim, outras não. É uma etnia muito grande, a Guajajara no Maranhão. É a maior, né? A maior que a gente tem aqui no estado. Por isso eles detêm também maior parte do território e precisam de uma, vamos dizer, uma mobilidade maior. É uma outra questão séria, a questão indígena no estado, que deve ser abordada também por todos os órgãos e entidades aí, né? Tem algumas situações que está bem precária, questão de saúde, educação. Muito, essa coisa toda. É verdade. E quanto menor a etnia, quer dizer, com menos representantes, mais dificuldades eles têm, ficam meio invisíveis, vamos dizer assim, né? Aí acabam sendo presa fácil desse pessoal, né? Chega lá, qualquer dinheiro, qualquer coisa, vai sempre, vamos dizer, ser bem-vindo. A gente não está aqui defendendo de jeito nenhum quem faz esse tipo de negócio. A gente só está dizendo que, às vezes, a necessidade, por falta de assistência, leva eles a praticar esse tipo de crime. E é um crime afiançável? Quer dizer, quem vai pego com uma carga dessa de madeira ilegal, o que acontece? Ele é apresentado, muitas vezes, na Polícia Civil ou no IBAMA, é feito um TCO, que é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai pagar se for na Polícia Civil, às vezes, pagar uma fiança e ser posto em liberdade. Ou, quando a gente encaminha para o IBAMA faz o TCO, ele faz todo o trâmite e encaminha para o Ministério Público Federal e essa pessoa vai responder. Dependendo da situação, os bens, a madeira, ela fica apreendida, ao longo do processo ela é doada para alguma entidade, algum órgão. Os veículos, dependendo da situação, pode ser dado perdimento. E essa pessoa ela vai responder uma série de crimes e os bens vão ser confiscados, então aquela coisa toda. Mas potencialmente para ele ficar preso de imediato não fica. Não fica, né? A reincidência é grande? É porque qualquer crime que a lucratividade seja alta,
o criminoso e a pena é baixa, então ele acha que vale a pena se arriscar. Ele acha e vale a pena, né? Imagina, ele pega a primeira, a segunda, a terceira e por aí vai, e até ele responder alguma coisa, ele já ficou rico a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração, as matas já foram embora. Ele já ficou rico até a quarta geração, coisa da não se resolveu, então ele vai indo enquanto tiver geração para ficar rica. E é um negócio que passa, o senhor falou de geração, agora, é um negócio que passa de pai para filho? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Às vezes no mundo do crime o pai não quer que o filho se envolva, né? O filho vai tirar benefício já na segunda instância, porque ele ganhou dinheiro, montou um negócio lícito e o filho vai usufruir. Mas às vezes o filho acha que deve participar e termina às vezes acha que o lucro é maior lá na isso. outra ponta, então a pessoa acaba se envolvendo. Essa também é sazonal, a questão de combate à madeira ilegal, ou ela acontece o ano todo, ao contrário dos pássaros? Ela acontece o ano todo, porque a extração ela existe o ano todo. Mesmo no período de chuva, o pessoal consegue extrair a madeira. Nós não conseguimos fazer full time porque a questão de efetivo é essa coisa toda. Daí a gente monta essas operações específicas visando para dar um direcionamento. Nessa operação que nós fizemos esse mês, foi uma operação rápida de 4 dias, por conta da limitação de efetivo, mas tivemos um resultado interessante. Foram 4 caminhões de madeira apreendidos, que daí aproximadamente 60 metros cúbicos ou mais de madeira. Muita madeira, né? É muita madeira. Desses carros, quase todos não estavam nem com a documentação, foi aquela situação que eu lhe falei. Os veículos não estavam nem com documentação, ou seja, estavam transitando. Alguns deles, a maioria deles foram pegos já na rota inversa que eu lhe falei também, que sai fugindo dos nossos postos. Já saindo ali na BR, próxima à Vitória já vinham no caminho contrário. Isso. Essa questão de madeira, e foi apreendida a carga, foi encaminhado para o IBAMA, o IBAMA já fez as notificações, já está fazendo todo o procedimento legal para encaminhar para o Ministério Público para eles responderem. Tem alguma área que você diga assim, essa aqui é a mais crítica do Estado, que requer mais a nossa atenção, mais a atenção do IBAMA? Tem algum ponto assim mais específico ou tudo está do mesmo jeito? Olha, aqui mais perto, mais a oeste do Estado, na região ali que engloba Santa Inês, aquele triângulo, saindo para Buriticupu e indo na direção de Belém. Por que ali que é atrativo aquela região? Porque exatamente naquela região você encontra uma reserva biológica, que é a reserva Rebio, né, reserva biológica do Gurupi, e 3 reservas indígenas grandes. Então, daí é um setor do Estado que ainda existe uma grande atração para os exploradores de madeira. Esse seria um dos pontos mais críticos, onde a atenção tem que ser redobrada. Isso, um outro setor ali entre Buriti e Arame, que também tem uma reserva indígena que eles exploram bastante ainda. Onde tem reserva indígena tem sempre um atrativo a mais. Exatamente, porque é uma reserva, tem uma concentração maior de madeira e termina sendo um polo atrativo. Naquela região também, foi a outra parte que nós batemos, é uma região em que ainda tem alguns animais silvestres e que as pessoas terminam indo caçar, alguns para subsistência e outros não, outros trabalham comercialmente, onde ele compra para revenda. Parece uma coisa simples, mas ele compra ali, ele vai lá e caça 10 tatus. Ele come 1,9 e ele joga ali naquela feirinha, no município, porque era tradição, mas que termina contaminando toda uma cadeia. É verdade. Aí ali você pega junto uma arma, às vezes uma maconha, uma outra coisa, que tudo está intrínseco, está tudo interligado. Tem um valor agregado naquele tatu, né? Tudo tem um valor agregado. Ele não está ali sozinho, né? Nessa última a gente pegou paca também, arma, tatu. Quer dizer, isso ali em 3 dias de operação praticamente, 3, 4 dias de operação. Então, é muita coisa. Essa reserva indígena ela tem 2 atrativos, tem a madeira e tem os pássaros, tem a caça, tem essa coisa toda, né? Que já atrai mais atenção, né? Interligando. E a gente nem falou na questão mineral, que é uma outra situação também do crime ambiental. A gente sabe que dentro do Estado a gente tem alguns garimpos ilegais naquela região de Cândido Mendes para mim, né? Isso, então você vê que uma coisa vai interligando na outra. Quer dizer, vocês têm muito trabalho pela frente, então, né? Todo órgão fiscalizador tem. Muito trabalho pela frente. Ainda tem uma operação esse ano? Vai ser realizada mais uma? Temos sim, temos algumas operações ainda. A gente sempre está fazendo, nós já fizemos, por exemplo, só esse ano, 5 operações dentro da reserva indígena. Lá em Barra do Corda tem a questão do assalto, dos ônibus que passam ali entre Grajaú e Barra do Corda, dentro da reserva indígena, que também a gente combate.
e termina também caindo ali alguma coisa de crime ambiental. Tá? É muita coisinha, assim, que vocês têm que ficar atento coisa. a todos os detalhes, Isso. porque é uma coisa puxando a outra, uma né? coisa puxando a Quando vocês outra. pegam O crime, uma ele tá ponta, se sempre puxar, interligado. vem sempre mais outra coisa junto, Exatamente. né? Tem muito trabalho. Olha, mas boa sorte, tomara que essas operações dê esses resultados esperados e que esses crimes sejam mesmo combatidos. Afinal, é um crime, né? Como o nome já diz. Comandante-chefe operacional da PRF. Américo Jovino, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Nós é que agradecemos a oportunidade, tá? E sempre que precisar a gente está à disposição para esclarecer aí qualquer assunto. E nós estamos à disposição para ouvir todas essas explicações, sempre que vocês tiverem uma coisa interessante para contar, nós estamos aqui. Bom dia e muito obrigada. Bom dia para você também, que sabe que isso aqui vai ficar à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para ver ou rever. E eu vou esperar você aqui todo dia às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!